Diz assim, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Eu quero aqui citar três coisas na vida de Naamã. Três coisas. A primeira está aí, no versículo 1. Quem era Naamã? Naamã era um homem, um capitão do exército do rei da Síria. Um grande homem. Ele era considerado herói da guerra, temido e respeitado. Só que tinha um porém. A Bíblia diz que, porém, apesar dele ser tudo isso, porém, ele era leproso. Você sabe que a pessoa tem tudo para ser feliz, mas tem algo na vida dela para tirar a felicidade dela? Tem tudo para dar certo, mas não dá certo. Por quê? Porque tem um porém. Agora veja, como qualquer tipo de problema, como todo problema, veja também o que acontece na vida de Naamã. Olha só, versículo 9. Vocês conhecem mais ou menos a história. A Bíblia fala que uma das vezes que eles foram em Israel, ele levou presa uma garota. Essa garota estava trabalhando na casa dele. Quando essa garota viu ele leproso, aí falou: puxa, se for lá em Israel, o meu Senhor pode ser curado. Lá tem um profeta, pode curar ele. Então, aí ele foi até lá. Olha só, diz assim: veio, pois, versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, peraí, mais um porém. Nós vimos o primeiro porém. Nós vimos um Naamã exaltado, um Naamã herói de guerra, um Naamã com quase tudo completo, e de repente surge um porém. Aí apareceu uma solução, ele foi em busca da solução, ele foi em busca da resolução do problema. E aí o que aparece de novo? Outro porém. Que porém é esse, bispo? Vamos ler. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, como é que é? E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi, como gente, indignado. Olha o que acontece. Olha o ser humano, gente. Ele foi indignado. Pois esse é o problema do ser humano. Gente, não existe problema sem solução. Não existe problema sem saída. Para todo problema tem sempre uma solução. Só que junto com a solução vem o quê? Um porém. Toda solução traz uma desculpa. O porém é uma desculpa. Ou você luta e resolve o problema, ou então você dá a desculpa. Você tem escolha. Ou você enfrenta, vai naquela solução e resolve o problema, ou então você dá desculpa. Sempre vai ser assim. Não, eu repito, não existe problema sem solução. Todo problema, quando o problema vem, quando ele se levanta contra você, automaticamente aparece uma saída, aparece uma solução. Só que junto com a solução também vem
uma desculpa, um porém. Bem, a solução está aí, porém, vamos analisar aqui a desculpa que Naamã deu. O cara estava fedendo, ele não podia abraçar a esposa, as pessoas não podiam se aproximar dele, a lepra é contagiosa. Eu nem sei nem como é que ele... É porque ele era homem de patente, para ele ter que andar com pessoas, porque senão ele tinha que estar sozinho, jogado lá no monturo, sozinho. Mas veja, o que o profeta falou para ele resolver o problema dele? Vai e dá 7 mergulhos no Rio Jordão, e você ficará curado. O que tem de mais? Hein? O que tem de mais? Ah, mas o Rio Jordão é sujo. Mais sujo do que ele? Olha a desculpa dele. Você vê, ele sai daí indignado e dando desculpas. Peraí, eu pensei que ele iria vir até a mim, ele ia colocar a mão sobre o meu ferimento, e aí era orar ao seu Deus, ia me curar. Agora ele está mandando ir para aquele rio lá. Peraí, mas lá em Damasco não tem rios cristalinos, rios melhores do que o Jordão? Está logo me mandando para Jordão? Pô, eu pensei que, por que ele não me mandou para Farpa? Por que ele não mandou para, qual é o outro mesmo? Hein? Abana? Por que ele não mandou para Abana? É logo para o Jordão. Você quer saber de uma coisa? Se Eliseu falasse para ele, vai para Abana, ele teria ou não teria desculpa para dar? Teria. Ele ia falar, peraí, não tem um rio aqui próximo, por que tem que ser lá longe? O ser humano tem sempre uma desculpa. Lembrando, gente, sempre que vai aparecer uma solução para o seu problema, junto com a solução, virá uma desculpa. Por isso é que tem problemas fazendo aniversário. Por isso é que tem problemas antigos. Porque as pessoas, em vez de escolher a saída, o que eles fazem? Eles escolhem dar desculpa. Desculpa é saída de quem nem sequer tentou. Desculpa é saída do fraco. Não tem desculpa. Quem crê vai com tudo. Veja, quando aquele gigante se levantou contra os filhos de Israel, todo mundo fugindo, Davi falou assim, eu vou lutar contra ele. Você sabe o que é gigante? Gigante significa tudo aquilo que é maior que a gente. Problemas maiores do que você. É um gigante. Quando se levanta um problema maior do que você, é um gigante. Só que, assim como os problemas se levantam, assim como existem gigantes, também existem matadores de que, gente? Existem matadores de gigante. Davi era um matador de gigante. Enquanto todo mundo dava desculpa, Davi estava pronto para resolver o problema. Todo mundo dando desculpa, e todo mundo se levantou contra ele. Mas ele não desistiu. Olha, todo mundo deu motivos para dar desculpa, mas ele não deu desculpa. Ele foi lá e resolveu o problema. O que é mais fácil? Resolver o problema ou ficar parado? É mais fácil ficar parado. Porque resolver o problema é muito mais difícil. É por isso que as pessoas normalmente usam desculpa. Mas, gente, não é que é difícil, não é difícil. O problema é o inimigo trabalhando, é o diabo em ação. Até hoje as pessoas não entenderam que é o diabo que entra em ação. Vamos ver. Vamos analisar, presta atenção. Vamos analisar esse segundo ponto, esse porém que está aí. Esse segundo porém, vamos analisar. Tem cabimento da desculpa que Naamã deu? Não entra na cabeça de uma pessoa que está sã, uma pessoa sadia de mente. Só um louco acha que a atitude de Naamã é normal. Naamã, vai, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão que você vai ficar curado. Ele, peraí, ficou revoltado. Peraí, essa revolta veio de onde, se não é o diabo? Esse orgulho veio da onde, se não é o diabo? Você está vendo o diabo trabalhando? Olha ele trabalhando, olha ele. O porém, que porém é esse? Ele tinha 2 poréns. O porém, presta atenção, o porém chamado lepra e outro porém chamado orgulho. Porém de fora e o porém de dentro. A lepra e o orgulho. A lepra estava aí, veio a solução. O orgulho
o orgulho impediu, estava ali para impedir a solução. Quem está alimentando esse orgulho? É o diabo. O que te impede? A solução está aí. O que impede de você resolver isso? O que impede de você resolver isso? Às vezes, você está perdendo tempo com coisinha. Ele era orgulho. E você, o que é? Hein? Ele era orgulho. E você, o que é? Você o que queria ganhar? Com aquela atitude, ele só estava perdendo, gente. Naquele momento, os servos dele ficaram todos envergonhados com a atitude dele. Ele saiu revoltado. A Bíblia fala, e se foi. Ele saiu dali revoltado, ele foi embora para voltar para a terra dele. Aí um servo, presta atenção, aí um servo sabiamente falou para ele, Senhor, pensa direito, se ele te mandasse fazer algo muito mais difícil para o Senhor ficar curado, o Senhor não faria? É nessa hora que uma lâmpada acende. Peraí. Se ele te mandasse, olha para o seu problema, se ele te mandasse fazer algo mais difícil, você não faria? Se coloque no lugar dele, faria ou não faria? Para ser curado? Faria qualquer coisa para ser curado. Mas me diga, o que o profeta mandou fazer? Simples. Era só dar 7 mergulhos. Aonde, gente? No Rio Jordão. Só isso. Ele viu o problema ali. Você está entendendo quando às vezes a gente enxerga problema onde não tem problema? A gente vê a saída como um problema. A pessoa começa a ver problema na saída. A pessoa começa a ver problema na solução. Mas esse é o trabalho do diabo. É assim que ele trabalha. Ele faz a pessoa enxergar problema na solução. Você está com um grande problema, a solução está ali. Em vez de você enxergar a solução, você só enxerga o quê, gente? Problema. Por que muitos não conseguem sacrificar? O sacrifício é a saída, o sacrifício é a solução, mas ela vê o sacrifício como um problema. É um porém. E aí eu faço a pergunta, o que faço para te ajudar? Estava conversando com alguém hoje de manhã, eu falei, peraí, mas você não está precisando? Você não está precisando? Não estou. Então, por que você não faz? Aí vem desculpa. Gente, é muita desculpa. Olha a desculpa que Naamã deu. Chega de desculpa, é hora de agir, é hora de ação. Amém, pessoal? É hora de você agir. Não é hora de desculpa, é hora de ação. É hora de você ir em frente, é hora de você colocar a mão na massa, é hora de dar o passo. Levanta-te. A terceira coisa na vida desse homem, a gente vai encontrar lá. Olha só, lá no versículo 17, é muito forte. E disse Naamã, depois de tudo, depois que ele foi curado, ele deu aqueles 7 mergulhos, ele foi curado, era só obedecer. Depois que a gente, olha, é muito forte isso, depois que a gente começa a obedecer, a gente começa a ver tudo mudar. A gente peraí, por que eu perdi tanto tempo? Como é que eu fui perder tanto tempo? Eu me lembro que um dia eu procurei o pastor e falei assim, pô pastor, por que vocês chegaram tarde? Vocês demoraram muito em chegar aqui. Se vocês chegassem antes, minha vida não teria sido esse lixo que é. Foi tudo tão simples. Mas tão simples depois que eu comecei a agir, a fazer o que é certo. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, Augusto, a igreja já está aqui há tanto tempo, você só está aqui há X tempo. Ele falou, e você está aqui há X tempo, a sua vida só mudou agora, você demorou muito, rapaz. Então o problema não é a igreja que demorou, é você que demorou. Mas é assim, depois que a gente se entrega, tudo fica tão assim. Você vê, ele só foi ele falar assim, é verdade, eu vou. Ele foi lá, deu o primeiro mergulho e olhou, não aconteceu nada. Deu o segundo mergulho, ele olhou, tudo continuava do mesmo jeito. Deu o terceiro mergulho, ele viu, tudo do mesmo jeito. Às vezes acontecem essas coisas, né? A gente chega na igreja, parece que não está acontecendo nada. Mas não é isso que acontece quando a gente planta uma semente? Quem já plantou a semente? Quem trabalha com terra sabe disso. Você planta, você chega dia seguinte, tem alguma coisa? Chega o terceiro dia, tem alguma coisa? A gente fica ansioso logo para brotar. Mas vai ter um dia que você começa a ver o que, gente? Um sinal.
um sinal, um brotozinho. Ih, será que vai? Dia seguinte você vê. Aí daqui a pouco vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A gente não vê a hora, daqui a pouco ele dá o que, gente? O fruto começa a dar. É assim. Ele deu o 4º mergulho. Viu alguma coisa? Não. Antes, pelo contrário. Imagine aquelas feridas molhadas. Imagine. A sensação era de que parecia que estava piorando, estava abrindo tudo, estava rasgando tudo. Imagine, estava amolecendo tudo, porque no 7º caiu tudo. Então imagine, gente, no 4º, imagine como é que estava a carne dele, ficou carne viva. No 5º ficou carne viva. No 6º eu acho que estava fedendo ainda mais. Mas quando deu o 7º, caiu tudo. E diz a Bíblia que a pele dele ficou como de uma criança. Nem a minha, pô, a minha já é dos 50. A dele estava como a de uma criança. É nessa hora que a gente coloca a mão na cabeça, meu Deus, olha a besteira que eu ia fazendo. Acho que nessa hora Naamã falou assim, o que eu ia fazendo? Que besteira eu ia cometendo? Meu caro, se você fizer o que é certo, um dia você vai falar assim, meu Deus, que besteira eu ia fazendo. Você vai rir à toa, você vai se alegrar. Amém? Você vai se alegrar. Você vê, depois dele ter dado esse mergulho todo, depois dele, ele todo feliz da vida, agora aí voltando para poder agradecer, ele foi lá para agradecer o profeta. Agora olha o que ele fala, é a 3ª coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. Diz assim, lá no versículo 17, diz assim, e disse Naamã, se não queres, veja bem, lá no versículo aí, a Bíblia fala que ele voltou, ele pegou os bens porque ele estava carregando um monte de coisa, um monte de oferta. Ele queria dar para Eliseu. Presta atenção. Ele ia dar para Eliseu. Eliseu disse, não, está aqui no versículo 16. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não o aceitarei. E instou ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia. Diga graças a Deus. O que ele pediu? Ele falou assim, então já que você não quer, então vamos fazer o seguinte, me autoriza eu tirar um pouquinho de terra daqui de Israel, mas bastante terra, que dê para 2 mulas carregar, eu vou levar lá para a minha terra, porque a partir de hoje eu nunca mais vou sacrificar para outros deuses, porque a partir de hoje eu vou sacrificar somente para quem? Para o Senhor que me curou. Para que era aquela terra? Aquela terra era para construir o altar, para ele sacrificar sempre. Ele não queria parar de sacrificar. Olha que coisa bacana. O homem não aceitou o sacrifício dele, mas ele pegou esse sacrifício, ele deu para quem, gente? Para Deus. Ele pegou e sacrificou, deu para Deus. Olha que forte. Ei, que a sua vida seja de sacrifício. Ele se propôs naquele dia, olha, nunca mais. E ele falou, olha, eu nunca mais vou sacrificar para outros deuses, nunca mais. Eu não vou viver mais para Deus nenhum. Agora eu vou viver somente para o Senhor. Diga graças a Deus. Essa é a proposta. Agora, lá no livro de Lucas, Jesus falou, havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou Naamã, que veio lá da Síria. Por quê? Só Naamã tomou atitude, só Naamã buscou. É interessante que Jesus fala, né? Vamos lá, abra aí, vê se acha essa passagem aí. Olha só, está lá no livro de Lucas, em 4:27. Coloca aí, por favor. Olha o que Jesus fala. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu pergunto, por quê? Por que nenhum deles foi purificado? Aí eu pergunto, quantos
foram até? Quantos leprosos foram até a Eliseu pedindo a cura? Quantos? Nenhum. Por isso nenhum foi curado. Lembram? Pedi, recebereis. Buscai, encontrareis. Eu pergunto, a culpa é de Deus? Você vê, Jesus deixa bem claro, muitos leprosos havia em Israel. E olha, é Jesus que está falando, Jesus viu. Ele era antes dele existir, ele já era, ele viu nessa época, ele está dizendo, e havia muitos leprosos. Quando Jesus fala muitos, é porque eram muitos mesmo, havia muitos. Nenhum deles foi curado, senão Naamã, o Sírio. E você veja a Bíblia toda na época de Eliseu. Nenhum procurou Eliseu para ser curado. Nenhum leproso. Sabe por quê? Nenhum creu. Nenhum acreditou. Mas, bispo, peraí, a menina que pregou, porque foi a menina que pregou. A menina, para Naamã crer e buscar a cura, é porque a menina pregou para ele. A menina era de Israel, era israelita, pregou para ele, lá tem um profeta que cura, essa lepra aqui você pode ser curado. Peraí, por que os leprosos de Israel também não creram? Peraí, não será esse seu caso? Mesmo vendo testemunho, você não crê? Você sabia que isso aqui está acontecendo no nosso meio? Gente antiga está ali com o mesmo problema, não vê a manifestação do poder de Deus, e gente nova está vindo, e Deus está operando. Ainda tem gente que fala assim, mas por que não na minha vida? Por que acontece na vida de outro e não acontece na minha? Gente, é o que Jesus falou aqui, havia muitos leprosos, porque nenhum creu, nenhum buscou, nenhum pediu. Ninguém fez nada para ser curado. Se você não fizer nada, nada acontece. E sabe, tem gente que fica sonhando, ele fala assim, Deus está preparando o que é meu. Deus está preparando o que é meu. Mentira, essa história, presta atenção, até eu já cometi esse erro. Muito pregador fica falando, Deus está preparando o que é seu, irmão, Deus está preparando o que é seu. É melhor você dormir, porque o que é seu já foi preparado há muito tempo. É você que não está preparado. Na verdade, Deus precisa preparar você para tomar posse aquilo que já foi preparado. Olha para o Éden. Deus primeiro fez o Éden, depois é que fez Adão. O trono já estava lá, Deus só preparou Davi, o trono já estava lá. Deus não estava preparando o trono para Davi, não, o trono já estava lá. Deus só preparou Davi. A cadeira de governador no Egito já existia, já estava lá. Deus só estava preparando quem, gente? José. O que é seu já está preparado. O problema é o quê? É você que tem que estar preparado. Você está preparado para possuir? Você está preparado para tomar posse? Se entregue para tomar posse. Levante-se para tomar posse. Tome uma atitude para tomar posse. Faça acontecer para que você tome posse. O que acontece? Você está agindo igual os leprosos de Israel. Estagnou. Não crê. Não faz nada, mesmo vendo sinais. Homem de Deus, gente, onde Eliseu passava, acontecia, mas eles estavam ali parados, estagnados, não agiam nada. E veio alguém de longe, leproso de longe, foi curado. Os de dentro, nenhum foi curado. Quem está dizendo isso é quem viu tudo. Imagina como é que Jesus ficou, a ponto dele repetir, isso é muito forte, a ponto dele repetir, Jesus só falou o que ele viu naquela época de Eliseu. Olha só Jesus falando, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Sabe quem é esse Sírio? Idólatra. Eles adoravam estátuas, adoravam imagem. É esse pecador, gente, é esse pecador. Se o pecador se arrepende, se o pecador dá um passo, gente, Deus não está longe de você. Sabe qual é a distância entre você e Deus? É uma oração. Amém? A distância que há entre você e Deus é só uma
É uma oração, gente. A única distância que tem entre você e Deus é uma oração. Se você não fizer nada, nada acontece. Mas se você o invocar, ele aparece. Ele se manifesta.